Bom, pessoal, antes da gente falar necessariamente sobre a estrutura histológica cardíaca, vamos relembrar um pouquinho aqui sobre a musculatura cardíaca, né? O cardiomiócito é uma célula que às vezes se assemelha um pouquinho à musculatura esquelética. Ela é uma célula também que possui, né, também estriações, como nós podemos verificar aqui nos detalhes, né? Em muitas áreas, se a gente olhar com cuidado, nós conseguimos visualizar facilmente as estrias dessas células, né? E diferentemente da fibra muscular, a fibra cardíaca ela não é uma célula multinucleada como é a célula muscular. Ela possui um ou dois núcleos no máximo, tá? E em vez do núcleo ser localizado na parte periférica da fibra, na musculatura cardíaca ele é localizado na região central. Tá? Frequentemente também nós observamos um tipo especializado de junções, tá? Que nas células cardíacas elas são ligadas umas às outras por essas junções que são chamadas de discos intercalares. Tá? Então frequentemente a gente consegue observar essas linhas mais escuras, que são os locais onde uma fibra se une à outra. Tá? Se a gente olhar uma seção estriada, é mais fácil nós observarmos a localização central, tá, das miofibras cardíacas, né? Quando a gente observa a fibra, a gente vê que os núcleos estão localizados na região central. Bom, então após a gente recordar um pouquinho sobre a musculatura cardíaca, vamos falar mesmo sobre o coração. Lembrando que o coração ele é um órgão análogo a um vaso, né? Então ele possui também 3 camadas. Mas diferentemente dos vasos, onde nós vamos chamar as camadas de túnica íntima, túnica média e túnica adventícia, no coração essas túnicas recebem um nome específico. Nós vamos chamá-las, em vez de túnica íntima, nós vamos chamar de endocárdio, em vez de túnica média, chamaremos de miocárdio, e o que nós chamamos no vaso de adventícia, nós vamos chamar no coração de epicárdio. Ok? Então, tendo em conta que esse aqui é a porção interna do coração, então nessa região aqui nós vamos encontrar o endocárdio. Vamos dar o zoom aqui. Tá, endocárdio é uma camada bem delgada, onde nós vamos observar externamente, tá, o seu revestimento, né, que é o endotélio. Tá? Abaixo do endotélio nós temos uma camada formada por tecido conjuntivo, geralmente colágeno e elastina, às vezes algumas fibras de músculo liso, como nós vemos aqui, ó, tá? Chamada de camada subendocárdica, tá? E abaixo da camada subendocárdica nós temos a camada subendotelial, tá? Abaixo da camada subendotelial, que é essa formada por tecido conjuntivo, algumas fibras de músculo liso, nós vamos ter a camada subendocárdica. Nessa camada, normalmente, aqui ela se separou um pouquinho, tá fácil da gente visualizar onde é esse espaço, mas nós vamos encontrar muitas vezes aqui, tá, as fibras de Purkinje, pode haver vasos, pode haver veias, inervação, é o que nós vamos encontrar nessa camada. Então, se a gente diminuir um pouco o aumento, aqui nós já encontramos uma fibra de Purkinje. Então, dando um zoom aqui, tá? Nós podemos observar aqui na porção mais interna o endocárdio, que é uma camada só, é tecido pavimentoso simples, tá? Aqui nós encontramos a camada subendotelial, tá? E aqui nós encontramos fibras de Purkinje, tá? Isso aqui é uma área com fibra de Purkinje localizada, tá, na camada subendocárdica. Diminuindo aqui, nós encontramos um outro fragmento de uma fibra. Aqui o endotélio se destacou um pouquinho, mas nós conseguimos observar aqui o endotélio, camada subendotelial, tá? E aqui onde termina a camada subendotelial, na camada subendocárdica, nós encontramos
um fragmento, tá, da fibra de Purkinje. E aqui inicia, tá, o miocárdio. Bom, o miocárdio, gente, como nós dissemos, é a camada normalmente mais espessa do coração. Nós conseguimos verificar aqui a espessura dele, e ele é formado basicamente, tá, por fibras de cardiomiócitos. A gente vai dando aumento a uma grande quantidade de cardiomiócitos. Tá? Entremeado a esses cardiomiócitos, nós observamos tecido conjuntivo e várias vezes nós flagramos aí fragmentos, tá, de fibra de Purkinje. Compara de novo, ó. Olha o tamanho, uma fibra de Purkinje com seu núcleo central, ó, tamanho de uma fibra, e o tamanho, a espessura, né, de um cardiomiócito com relação à espessura de uma fibra de Purkinje. Aqui nós pegamos aqui um corte longitudinal também numa fibra de Purkinje. Tá? Novamente, se nós compararmos a espessura das fibras, olha a espessura, tá, da fibra de Purkinje com relação à espessura de um cardiomiócito. Então, nesses espaços, tá, entre os feixes musculares, nós vamos encontrar fibra de Purkinje e muitas vezes vasos. Aqui nós encontramos uma arteríola, tá, com tecido conjuntivo circundando ela. Então, normalmente esses feixes musculares são separados por tecido conjuntivo, contendo vasos, veias e muitas vezes fragmentos, tá, cortes de fibras de Purkinje. E a porção mais externa do coração, pessoal, chamada de epicárdio, lembrar que ela é uma camada que ela é contínua ao saco pericárdico. Tá, o saco pericárdico pode ser chamado também de pericárdio parietal, enquanto o epicárdio pode ser chamado de pericárdio visceral, porque está aderido ao coração. Tá? O epicárdio, ele é uma camada recoberta externamente por um tecido cúbico simples, tá, formado por células chamadas de mesoteliais. Mesotélio é basicamente a camada celular que recobre, tá, toda a cavidade torácica e abdominal. Então nós temos aqui células cuboides, a camada simples de mesotélio, tá, e abaixo uma camada de tecido conjuntivo fibroso, formado normalmente por colágeno e um pouco de elastina. Tá? Nessa camada, a camada subepicardial ou subepicárdia, dependendo da região do coração, nós podemos encontrar, tá, bastante tecido adiposo e encontrar vasos, principalmente na região lá do sulco coronário. Aqui nós observamos nesse corte, aqui novamente o epicárdio, tá? Aqui se destacaram as células mesoteliais, o mesotélio não está aparecendo aqui. Deixa eu ver se aqui ele aparece. Tá? As células mesoteliais têm um pequeno artefato aqui que elas se destacaram dessa região. Nós estamos vendo aqui apenas a camada subepicárdica, tá? Mas nós observamos que aqui abaixo, na camada subepicárdica, nós observamos uma grande quantidade de tecido adiposo e aqui uma arteríola. Tá? A mesma coisa ali mais adiante, nós vemos que aqui a camada começa a ficar espessa, tá, com mais tecido adiposo, uma quantidade maior de tecido adiposo, e aqui novamente nós encontramos uma artéria. Tá, ok? Então na camada subepicárdica muitas vezes nós encontramos, dependendo da região do coração, um acúmulo de tecido adiposo e vasos, ok? Então são as três camadas cardíacas: a região mais interna, chamada de endocárdio, a porção média e mais espessa, miocárdio, e a porção mais externa, o epicárdio, ok?